Qual foi o episódio mais vergonhoso que você já viveu na tua vida? Em quais momentos você sente vergonha e tem vontade de se esconder? Vem comigo que hoje na nossa série Vocabulário Emocional vamos falar um pouquinho sobre essa emoção, a vergonha. Na Biblioteca das Emoções de hoje, nós precisamos olhar para uma das emoções que é considerada, eu, Carla, estou falando a partir do que venho estudando, um grande tabu. Inclusive, pensando nisso, talvez essa emoção seja um dos pilares que mantém aí o nosso processo de desenvolvimento pessoal estagnado ou mesmo inexistente. Sim, eu estou falando da vergonha, porque quando estamos falando sobre emoções, sentimentos, sensações, nós temos aí um contexto de vulnerabilidade envolvido. E vulnerabilidade também é uma necessidade humana, mas muito ignorada pela maioria de nós. Se a gente cresce numa sociedade que diz que temos que esconder, engolir o choro, esconder nossas emoções, onde é que a gente vai conseguir se expressar? Então a vergonha, ela realmente é colocada aí de uma forma que a gente esconde de nós mesmos. E o que acontece quando a gente esconde a vergonha? Ela vai ficando gigante. E aqui, talvez, para a gente aprender com essa emoção, é algo que faz com que a gente se conecte com a nossa humanidade. Porque nós muitas vezes conseguimos perceber quando outras pessoas estão com vergonha, não é? Por exemplo, pensa aí na escola ou na universidade ou no trabalho, quando você precisa fazer uma fala. Você vai começando a sentir assim, a tua bochecha fica quente e às vezes a palavra trava e não sai, ou então você começa a falar sem parar. Eu sou assim. Até hoje eu sinto vergonha quando eu vou falar com pessoas que eu não conheço ou quando eu recebo aí o momento para a minha fala. E aprendi de algum modo a ir lidando com essas questões, porque sim, precisamos encarar a vergonha. A escritora Brené Brown, provavelmente você já ouviu falar dela, porque ela tem um livro maravilhoso e um livro difícil de ler, confesso para vocês, porque ele fala sobre, o título do livro é assim: A Coragem de Ser Imperfeito. E é óbvio que por trás disso tem a vergonha e a nossa vulnerabilidade ali expostas. Quando a gente sente vergonha, a gente sente no corpo. Talvez seja uma das emoções que esteja mais óbvio aí para a gente se conectar com o nosso corpo. E por que eu estou convidando você a prestar atenção nisso? Porque o corpo fala. A gente sabe que a comunicação ela vai para além da linguagem falada. O próprio silêncio também fala. Mas hoje eu quero te convidar a pensar nessa linguagem corporal. Pense aí em algum momento recente ou antigo em que você sentiu vergonha. Procure lembrar qual foi o contexto. Talvez você precisava falar em público ou talvez você fez algo aí que considerou errado naquele momento e estava com outras pessoas. Reflita um pouquinho sobre esse momento em que você sentiu vergonha. Lembre o que você sentiu no teu corpo. O frio na barriga, será? Esquentou o rosto ou mesmo uma tremedeira? E aí aqui, muitas vezes se relaciona também com a ansiedade que a gente falou em alguns episódios atrás, de que uma emoção às vezes pode ir puxando a outra e elas se misturam, porque a vergonha também tem a ver um pouquinho aí com ansiedade e com medo. Concorda comigo? Se você concorda comigo, deixa aqui um comentário para me dizer o que você pensa aí dessa conexão entre as emoções. Mas a questão que eu quero trazer hoje para a gente refletir aqui,
para que a gente veja e seja o nosso próprio laboratório de experimentação, é tentar lembrar realmente de momentos em que sentimos vergonha e investigar quais necessidades nossas não estavam sendo atendidas ali. Se eu senti vergonha de falar em público, é uma questão que acontece com frequência em escola, universidade, trabalho. Talvez a minha necessidade de vulnerabilidade está ali, não sendo talvez aceita, exposta, porque sabemos que já tem aí uma frase que fala que errar é humano. Mas nesse paradigma em que vivemos, onde a sociedade do desempenho, e se você abre as redes sociais, tudo é lindo, maravilhoso e perfeito, a gente não dá espaço para que tenha esses desvios daquilo que, diferente daquilo que a gente planejou. E aí a gente não tem esse hábito e essa coragem de se expor. Ou então eu posso sentir vergonha de algo que eu fiz para uma pessoa que eu gosto e talvez eu sei que aquilo machucou aquela pessoa, mas eu tenho tanta vergonha daquilo que eu fiz que aí eu não tenho coragem de ir lá pedir desculpa para essa pessoa, ou mesmo de assumir que aquilo que eu fiz não está de acordo com aquilo que eu gostaria. Quais necessidades talvez possam estar envolvidas aí? Quem sabe nesse contexto uma necessidade de coerência? Às vezes não tem o ditado que fala, faça o que eu digo e não faça o que eu faço. Aliás, os ditados populares, eles trazem muita conexão para que a gente possa aprender aí sobre emoções, necessidades e valores que se constrói dentro da sociedade. Por isso que eu sempre te convido a refletir. Refletir porque a gente está trabalhando a nossa inteligência emocional, mas ao mesmo tempo a nossa inteligência intelectual vai ajudar a compreender, analisar, separar e perceber aí como vai o nosso aprendizado de educação emocional. Quando você sente vergonha, o que você faz? Quantas oportunidades você já perdeu aí na tua vida por vergonha? Por vergonha de sentir, de falar, de se expor, de ousar. Reflita. Para ajudar na nossa reflexão, a própria Brené Brown, em um dos seus livros, diz que a vergonha, na verdade, ela é um medo de perdermos os vínculos. Sim, e aqui tem a ver com a necessidade de pertencimento. Porque se eu faço algo diferente do que as pessoas fazem, eu não estou pertencendo àquela comunidade, algo em comum, uma unidade entre as pessoas. E aí eu fico envergonhada. Mas um passo adiante que eu gostaria de te convidar aqui é fazendo a pergunta da semana para que você reflita. Você tem coragem de ser quem você realmente é? Sem as máscaras sociais, sem aquele fato onde muitas vezes a sociedade diz como você deveria ser, quem você deveria ser. E aí você, com vergonha de ser quem é, acaba se diminuindo. Será que a vergonha está guiando aí o seu processo de desenvolvimento pessoal? Esta é uma pergunta para a semana, mas também para a vida, não é? Também para continuar esse processo reflexivo aí da nossa educação emocional, eu quero te convidar, se você gosta dessa série de vocabulário emocional, se você se interessa por educação emocional, inteligência emocional, se você quer desenvolver melhor as suas competências socioemocionais, venha comigo para a experiência Se Estudar com Emoção. Nós estaremos juntos por 7 dias ali num grupo de WhatsApp, refletindo sobre situações cotidianas iguais às que a gente traz aqui e pensando sobre as nossas necessidades e as nossas emoções, olhando para nós. Se você tem interesse, entre no grupo,
porque no dia 10 de agosto nós vamos começar essa jornada onde podemos nos surpreender sobre nós mesmos e aprender juntos também. Vou deixar na descrição aqui deste vídeo se você tem interesse em participar desta experiência de 7 dias para se estudar com emoção. Obrigada por me ouvir até aqui e até a próxima semana.